Vamos lá, então vou começar a gravar. Bom, essa é uma aula para a gente entender como que a gente produz a nossa realidade, né? Depois eu vou entrar específico no texto, pegar os parágrafos, igual eu vim fazendo, mas eu vou dar uma explicaçãozinha antes, mais ou menos como que funciona. O primeiro aspecto, que inclusive está falando no Ruiz, e a psicanálise vai enxergar um pouco dessa maneira, a Gestalt vai enxergar, a, a transpessoal também vai, a comportamental, com Carl Ross também vai, é o seguinte, a realidade que a gente tem na nossa frente, ela é uma imagem. O Ruiz falou isso, né? É uma imagem que a gente tem sobre o que é o mundo, sobre como o mundo funciona, sobre o que eu sou no mundo, sobre o que as pessoas são no mundo. É uma imagem. Uma imagem, e quando a gente fala uma imagem, significa que a gente traduz simbolicamente o que está acontecendo em termos de significado, e à medida que a gente vai significando as coisas, essa significação vai colocando uma imagem na nossa frente do que é a realidade do que é o mundo. Então, é só uma imagem. E aí, o Ruiz fala uma coisa que é interessante, que ele vai falar do que os desejos é que faz a ponte de ligação dessa imagem, né, que vai fazer o imaginário produzir essa imagem. A imagem é o resultado último do imaginário. E que esse processo de construção dessa imagem, que a gente vai chamar de imaginário, o aspecto, vamos colocar assim, motivacional dessa imagem, né, ou seja, a estrutura básica dessa imagem é o desejo. E ele vai falar que não é qualquer desejo, que é o desejo de preencher o que ele está chamando de fratura humana. Né? O Cláudio vai chamar, por exemplo, de queda ôntica, que é a frustração amorosa que a gente sofre na infância da separação dos pais. Que essa fratura que a gente sofre, né, é aquilo que a gente vem conversando, que eu venho falando com vocês, do trauma da infância. Então, beleza. Então, não é qualquer desejo, é um desejo específico, é o desejo de conexão. É o desejo. Aí, lá com o Fritz Perls, a gente vai ver esse desejo de conexão traduzido pelo contato. Então, é uma coisa meio óbvia, né? Então, se a base da nossa neurose, da nossa angústia, é a separação, significa então que a gente estava em contato, e aí vocês podem perceber isso, que a gente estava dentro da barriga da mãe, num contato muito profundo com ela. E aí tem a primeira separação, que é o parto, e depois tem a separação quando a criança começa a entender que ela não está mais em fusão com os pais. E é aí que a criança vai desenvolver a sensação de abandono, que vai gerar o grande trauma na infância. E a gente já discutiu um pouco as consequências desse trauma, né? A gente vai relembrando esse trauma a vida inteira e estruturando várias estratégias e várias ações para poder não sentir a dor desse trauma de novo e para poder superar esse trauma, e essa superação acontece através do preenchimento desse vazio ôntico, né, dessa fratura humana, igual o Luiz coloca. Então, essa imagem que a gente coloca na nossa frente, a realidade que a gente põe na nossa frente, é uma realidade onde, simbolicamente, ou seja, supostamente, a gente preenche esse vazio, que alguns vão falar que é o vazio existencial, vem daí. Pelo menos a parte do vazio existencial que não é saudável. Então, essa imagem da nossa frente que a gente produz um mundo e uma imagem que, de alguma maneira, significa para nós um certo preenchimento desse trauma da infância. Tá? Basicamente é isso. Então, vocês podem perceber que essa realidade que a gente estrutura, que a gente entende, ela é uma produção da nossa mente, né, que coloca uma imagem de que ou aquilo não aconteceu, ou aquilo está resolvido e que não vai acontecer mais. Né? Beleza. Então, o desejo ele está relacionado com essa satisfação. E aí, o Ruiz fala um pouco disso nesses textos que eu passei também, dessa questão que a gente tem uma busca constante por essa satisfação, que é a satisfação dessa fratura, dessa desconexão. E aí, então, se era
uma fusão, uma conexão, a gente estava em contato, a gente perde o contato, a imagem que a gente constrói é uma imagem, então, aonde a gente volta para o contato. E aí é uma imagem aonde a gente tenta provar para a gente mesmo que a gente está satisfeito. Tá? Daí vai desenvolver o que o Fritz Perls está chamando os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa eles são todos relacionados às fronteiras de contato, né? Às fronteiras de conexão, que são estratégias para a gente retomar de novo essa conexão ou para a gente não sofrer com a falta dessa conexão. Beleza. Então, basicamente, a nossa estrutura psíquica, motivacional, é isso. Produzir uma realidade onde a gente vai criar uma certa satisfação ao representar estar conectado de novo, estar preenchido de novo. E daí a gente vai trazer um monte de coisa. Daí a gente vai trazer o critério da felicidade, o critério do amor, o critério da morte, e com base nisso a gente vai inventando isso tudo como conceito que vai funcionar na nossa mente. Aí dentro do texto do Ruiz é o logos, né, que vai dar uma explicação, explicar as coisas, e criar todo esse mundo que está na nossa frente. Mas como que funciona essa produção dessa imagem? Ela não vem de qualquer lugar. É aquilo que eu sempre venho falando, né? A gente tem 3 aparelhos de memória, que também são chamados centros de inteligência, que é o centro racional, o centro emocional e o centro instintivo. Todos eles são bibliotecas de informações. Se vocês lembrarem do Berg-Luckman, é o que o Berg-Luckman chama de acervo de conhecimento. Só que o Berg-Luckman está trabalhando um acervo de conhecimento social, né, que são aquelas experiências, aquelas informações que uma sociedade vai acumulando e transmitindo através das institucionalizações ao longo da história. Só que aqui a gente está trabalhando com um acervo de conhecimento pessoal, subjetivo. Ou seja, é a biblioteca que cada um de nós temos dentro das experiências que a gente teve nessa experiência aqui. O acervo de conhecimento das experiências que a gente já teve nas várias vidas, nas várias experiências, vai ser chamada pelo Jung de self. Tá? Então, o self é o acervo de conhecimento, vamos colocar assim, do espírito. E a nossa psique humana é o acervo de conhecimento do ego, dessa estrutura que a gente tem de experiência aqui. O self, isso. O self, retraduzindo um pouco Jung, é como se fosse um acervo de conhecimento do espírito. Socorro, Alexandre, peraí. Como assim o self também é acervo de conhecimento? O self é um acervo de conhecimento. Meu Deus, então entendi errado. Socorro. Mas depois a gente volta um pouquinho, tá? É uma interpretação do Jung, mas tem Ok. outras, tá? Bom, então o que acontece? A gente as experiências que a gente vai tendo, e aí eu já falei com vocês, essas experiências elas podem vir de várias maneiras. Elas podem ser vivências que a gente tem, elas podem ser um livro, elas podem ser um filme, enfim. O que elas têm de comum? Elas são todas simbólicas. E aí a mente não distingue o que é verdade do que é mentira. Qualquer tipo de experiência, se ela tiver uma apropriação simbólica, ela entra como acervo de conhecimento, demarcando esses 3 centros, ela faz uma demarcação desses 3 centros, e uma vez arquivada nessas memórias, o cérebro pode usar. Tá? Então, as várias experiências que a gente vai tendo, a gente vai ver daqui a pouco os trilhamentos de memória, vai falar um pouco do armazenamento dessas informações. As experiências que a gente vai tendo, então, vai criando uma espécie de biblioteca, que é esse acervo de conhecimento. Então, vai sendo armazenado uma amplitude, um escopo e também profundidade muito grande de informações. Então, a gente fica com um monte de informação arquivada nos aparelhos de memória. Aí, entra a questão do desejo, que o Rui está falando, e a gente precisa, então, produzir uma realidade, uma imagem de realidade que preenche as nossas necessidades e realiza os nossos desejos. Então a gente vai produzir uma imagem na nossa frente. Uma imagem que ela vai
representar, vai significar para nós uma, uma satisfação do desejo e criar uma espécie de satisfação na gente. Lembrando que esse desejo, essa satisfação, está, na maioria das vezes, relacionado com esse aspecto do contato, do afeto, ou seja, em preencher o vazio, em provar para nós mesmos que nós não temos a angústia, provar para nós mesmos que nós somos felizes, provar que nós estamos satisfeitos, provar que nós estamos preenchidos. Ok. Aí, o cérebro vai definir um, um monte de critérios que, uma vez atendidos esses critérios, vai significar para nós o atendimento dessas necessidades e desejos. Não quer dizer que está, de fato, realizando os desejos e as necessidades, que na maioria das vezes não está. Só que, em termos de significado, resolve. E aí a gente vai tendo uma sensação de que está feliz, de que está bem, etc. E tal, tá? Depois a gente descobre que que essa imagem é uma fantasia, uma ilusão. Mas até a gente entender que é uma fantasia e ilusão, a gente vai acreditando naquilo que está na nossa frente, embora tenha várias informações que não são coerentes com a gente estar feliz, né? Às vezes a pessoa está com um sorriso na cara e fala, eu estou muito bem, mas o aspecto está triste, né? O corpo tem vários sinais de que é outra coisa acontecendo, mas ela cria falando, através da fala, por exemplo, é um dispositivo de produção simbólica da realidade de ser feliz. E aí o que a gente faz? Esse conjunto de informações que a gente tem nos aparelhos de memória, a gente vai usando essas informações para justificar a verdade. Então, aquela verdade que a gente escolheu, que o cérebro escolheu de alguma maneira para ser a nossa verdade feliz do conto de fadas, onde está tudo bem, onde a vida é maravilhosa e tal, a gente, para essa verdade existir, e aí para qualquer verdade existir, ela precisa de uma justificativa simbólica. Quando a gente justifica simbolicamente uma verdade, ela passa a existir, ela tem sua existência confirmada. Então, o que a gente faz? A gente vai lá nos aparelhos de memória, tem um monte de informação, e a gente acessa essas informações o tempo inteiro. Na verdade, elas estão disponíveis para nós o tempo inteiro. Não quer dizer que a gente acessa o tempo inteiro, não. Mas elas estão disponíveis para a gente acessar. Só que dentro desse campo de informações, da nossa memória, tem informações que justificam a realidade que a gente quer, para ser feliz, nessa realidade, para suprir os desejos. E tem informações que provam que essa verdade que a gente escolheu não satisfaz os desejos. Então, as informações elas têm dois tipos. As informações que confirmam, né, que justificam o nosso desejo, e as informações que vão contra o nosso desejo em relação àquela imagem. Então, a gente produz uma imagem e fala assim, esse aqui é o mundo feliz, esse aqui é o mundo de satisfação. Para manter esse mundo de pé, a gente pega as informações que justificam esse mundo, que reafirmam esse mundo. Só que tem outras informações que vai contra esse mundo e fala que esse mundo não é um mundo feliz, que faz a nossa verdade cair por terra. Então a gente faz um processo de seleção de informação, que tem um nomezinho bonitinho que chama de distorção seletiva da verdade. Então a gente pega essas informações, traz ela para o consciente, porque aí, quando chega no consciente, a gente vê, e quando a gente vê, a gente pega o significado dela e usa o significado para justificar a verdade, e aquelas informações que faz a nossa verdade ser percebida como uma ilusão, né? Ou seja, que faz a gente perceber que não é verdade, a gente deixa elas quietinhas no inconsciente. Porque se a gente trouxer elas para o consciente, a gente vai destituir a verdade. E aí, para manter a verdade de pé e não destituir aquela verdade que a gente acha que é satisfatória, a gente deixa, então, as informações quietinhas no inconsciente.
E para sustentar aquela verdade satisfatória, a gente traz as informações que reafirmam ela para a consciência. E aí a gente vai fazendo esse jogo consciente versus inconsciente. Tá? Então, o jogo consciente versus inconsciente é mais ou menos esse. E a maneira como a gente produz a nossa verdade é mais ou menos essa. Aí eu quero pegar o texto para a gente ir tecendo algumas informações sobre como é que a gente produz essa verdade. Tá? Sobre isso que eu falei, tem alguma dúvida, alguma questão até aqui? Senão eu vou avançar. Se tiver, a gente para e responde, e resolve. Tá, então vamos lá no texto. Como o self é um assunto da aula passada, Sara, eu vou pegar no final da aula, tá? Ok. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. Se afirmarmos que toma os materiais do real, estamos confundindo o real com a representação. A psique toma da realidade as impressões. Tá? Então, quando ele está falando, toma os materiais do real, estamos confundindo o real com representação. Por quê? A realidade que a gente tem, ela não é real. Ela é uma representação. Ou seja, ela só representa a natureza extrema daquele objeto. Mas a gente não tem acesso à natureza extrema daquele objeto, a gente não tem acesso à realidade extrema. A gente tem acesso só a uma representação, uma interpretação daquilo. Tá? Então, o que a gente tem, no final das contas, e a gente vai ver isso tem um texto do Freud que mostra como que a gente projeta essa imagem da realidade, e aí então a gente vai ver que a projeção que a gente faz dessa realidade, ela é uma completa distorção da realidade original. E só depois de um processo espiritual muito profundo que a gente vai acessar a realidade original. Mas isso vai demorar muito tempo para a humanidade chegar nisso. Por enquanto, o que a gente faz, então, é uma distorção da realidade original. Quando, então, a gente tem um real em si, o real puro, né, que o Vitor trouxe como real extremo, a partir... Só que a gente está interagindo e se relacionando com esse real extremo o tempo inteiro. Mas a gente não percebe ele dentro da sua pureza, né? E a gente faz uma distorção e coloca uma outra imagem dessa realidade na nossa frente. Só que a gente chama isso como sendo a nossa própria realidade. E a gente faz isso através das impressões que a gente vai tendo nas experiências que a gente vai tendo. Nesse jogo de... Lembrando que cada experiência joga informação para o arquivo de memória que a gente tem, e aí a gente busca no arquivo de memória a explicação do que está acontecendo. Então a gente vai registrando as impressões, e aí a partir dessas impressões a gente vai colocando informações para simbolizar, ou seja, para significar a realidade que está acontecendo. Então, a gente não acessa essa realidade em si. É uma representação dessa realidade, que são os significados das experiências que a gente tem. Então, no final das contas, são tudo sentidos de mundo. A nossa realidade é apenas um sentido. É apenas uma interpretação. Então, os objetos que a gente tem, as coisas que a gente tem, as pessoas, o mundo ao nosso redor, eles têm um intenso trabalho significativo. Então, tudo que é esse significativo? É do âmbito do significado. Então, tudo que está ao nosso redor possui um significado. Tá? E aí é que está. Como ele possui um significado, a gente não acessa a natureza das coisas em si. Né? Eu cito sempre, uma caneta. Uma caneta, ela não é uma simples caneta. Quando a gente fala caneta, já tem um significado para todo mundo. E os significados, eles são diferentes uns dos outros. Tá?
Então, os objetos eles são sempre carregados de significados. Por isso que eles são sempre significativos. E aí, essa realidade representada que a gente tem é o sentido que é dado para as sensações que a gente vai tendo. Por que as sensações? As sensações, elas estão no âmbito dos sentidos do corpo, dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos, eles vão mapeando o que está acontecendo e eles vão traduzindo o que está acontecendo através de sensações e vai nomeando as coisas. E essa nomeação significativa, né, essa nomeação são significados, elas vão sendo arquivadas e armazenadas. E aí a gente vai usando, então, as sensações do que está acontecendo. Vai fazer os 5 sentidos, vai fazendo esse mapeamento das sensações, envia o conjunto de sensações para o cérebro, e o cérebro responde dando um significado, dando uma representação do que está acontecendo. É uma explicação significativa, né? É uma explicação em termos de significados do que está acontecendo, que é uma interpretação que o cérebro tem baseada no que está arquivado na memória. Tá? E aí, depois que o cérebro faz isso, o cérebro emite esse significado para a nossa consciência, para o nosso entendimento, a partir de uma imagem. E aí a gente vai construindo, então, a imagem da realidade na nossa frente. A gente vai colocando as coisas em imagem. Então, essa imagem que a gente tem, ela é uma construção de sentido. E essa construção de sentido significa, então, que ela é um modo específico da gente ver e entender o que está acontecendo. É só um modo específico. Existem várias possibilidades. Mas dentro do nosso acervo de memória, a gente elege aquelas possibilidades que vai satisfazer o desejo. E aí a gente projeta essa imagem do mundo, das pessoas e das coisas, que é uma imagem de satisfação simbólica dos desejos. E toda imagem, então, ela é uma produção de sentido, um significado que é produzido para os objetos, para as pessoas, para os acontecimentos, para a vida, para tudo que está acontecendo. Então, gente, essa representação, ela é uma trama confeccionada pela intencionalidade e afeto da pessoa. Então, essa representação, essa imagem, essa verdade que a gente tem do mundo, que a gente entende que o mundo é uma verdade, ela tem uma intenção. A gente tem uma intenção específica com ela. E quando ele está falando de intencionalidade e afeto, ele está falando, então, que essa intencionalidade, ela está ligada a uma questão de afeto. E o afeto a gente tem na conexão, no contato. Como a gente fez a ruptura, né, a queda ôntica, a gente perdeu o contato, e o nosso trauma vem dessa perda do contato, que começa com a mãe, a gente perde o afeto. Daí vem a sensação de ter sido abandonado. Então, essa intenção que a gente coloca nessa imagem, essa imagem intencionada, é uma imagem para resgatar esse afeto, para resgatar esse amor, para resgatar o contato, que é o contato onde a gente vai sentir o amor. E aí vocês podem perceber que isso, muitas vezes, é despejado em cima das relações afetivas de casais, né? Que aí a gente começa a cobrar que o outro me ame, que o outro tem que me dar amor. Essa cobrança é uma cobrança infantil para tentar solucionar esse trauma. Depois, no processo terapêutico, a gente vê que a solução é outra coisa. Tá? Então, a grande motivação que a gente tem dessa representação, dessa imagem que a gente produz, é essa ligação com o afeto, um restabelecimento de um contato para poder ter de volta esse preenchimento. E aí vocês podem perceber, né, que a sensação de vazio que a gente tem, né, o vazio é a falta de preenchimento. Então, a maior parte das nossas angústias, elas estão ligadas a essa perda do contato, né, que o Fritz Perls vai chamar de fronteiras do contato. E aí ele está falando, olha,
Então, a gente não capta o mundo de modo neutro e objetivo. A gente não acha os sentidos na realidade, nem encontra os significados pré-definidos nas coisas. A gente produz os sentidos do mundo. Então, a gente produz a nossa própria realidade. A gente produz e seleciona os significados que vão estruturar a nossa realidade para dar para a gente aquilo que a gente está desejando. E aí, nessa realidade, se integram, confrontando-se a novidade produtora da psique e a materialidade referencial do objeto. Como assim? Essa materialidade referencial do objeto, ela tem dois sentidos. Primeiro, todo objeto em si, ele tem uma materialidade intrínseca dele, que é o que a gente chama de materialidade pura, né? Ou materialidade essencial do objeto, que seria a natureza extrema, nas palavras do Vitor, que seria a natureza extrema das coisas, dos objetos. Só que, a partir disso, como a gente não acessa essa materialidade da essência pura do objeto, a gente vai dando significados para os objetos, e aí os objetos eles acabam tomando um significado social. Então, quando a gente faz essa apropriação de um objeto, vem junto com ele um significado social. E aí a gente viu com o Berg Luckmann, esse significado social ele já é previamente estabelecido. Então, o que acontece? Na representação se integram a novidade produtora da psique, ou seja, a imaginação, né, a fertilidade da nossa imaginação, com a materialidade do objeto. Então, para produzir essa imagem, a gente pega o potencial criativo da nossa psique e retira do objeto os significados para poder realizar o que a nossa psique quer, para tornar verdade e real o que a nossa psique quer. E aí, quanto mais teor social de significado a gente conseguir tirar do objeto, mais forte fica a crença que nós temos na realidade que a gente construiu. Ou, quanto mais próximo a gente conseguir chegar da materialidade referencial do objeto, mais forte fica a realidade que a gente produz. Então, essa integração é uma mediação, é um ajuste daquele resultado que a gente deseja com a realidade, e quando eu estou falando que a gente deseja, a gente não sabe o que a gente deseja, está lá no nosso inconsciente. Né? Mas é um resultado daquilo que a gente deseja com aquela realidade, e o potencial de significar essa realidade a partir dos objetos que a gente tem na mão. Por isso, então, que a gente vai selecionando quais são os objetos, quais são as experiências, quais são as informações que vão justificar aquilo que a gente quer. E aí a gente vai produzindo a nossa realidade nesse jogo de justificativo, retirando o significado dos objetos físicos para que esses significados justifiquem e façam a manutenção da nossa verdade. Né? Para que esses significados eles mantenham de pé a imagem que a gente precisa construir. Aí, está falando aqui, ó, a transformação das impressões em imagens com sentido é a obra-prima do imaginário. Então, o que é o imaginário? O imaginário é esse processo de produção dessa imagem que vai ser a nossa realidade. Por isso que fala que o imaginário ele não é pura imaginação, ele é diferente de imaginação. Ele tem o processo criativo da imaginação, só que ele precisa de uma base sólida de significado. Ele precisa de um sentido mais consolidado dos significados. E isso vai ser trazido através da lógica, do logos, que a gente vai ver um pouquinho para frente, e do sentido social dado aos objetos e às coisas, aos acontecimentos. E aí, olha só, esses sentidos não se encontram em nenhuma essência ou natureza oculta das coisas. Eles são uma produção criativa da força imaginária própria da psique humana. Por quê? Por que eles não se encontram em nenhuma essência ou natureza oculta das coisas? Porque a gente não acessa esse lugar. Quando a gente
seleciona um objeto, a gente já seleciona porque a gente tirou dele uma representação. É porque aquele objeto tem uma representação que é coerente com o que eu preciso, então eu utilizo essa coerência para produzir a imagem que eu estou querendo produzir e colocar a realidade na minha frente. Eu não acesso a pureza em si do objeto, que seria essa natureza oculta, ou a natureza extrema. Então, a psique humana, né, ela tem uma natureza criadora. E também depende do mundo em que vive, né? Por quê? Porque ela vai tirar desse mundo as bases de sentido. Então, cria um sentido para o mundo, mas a realidade interfere no modo do sentido. Aí entram as questões culturais. Então, aí entram as institucionalizações, as legitimações. Então, essa base social que dá para nós o significado das coisas interfere muito na maneira como a gente produz a nossa realidade. Então, o que acontece? Dentro do contexto cultural que a gente está, a gente viu isso na sociologia, as institucionalizações, por exemplo, né, a estrutura social de um grupo social, vem com diversos significados sobre a verdade. E a gente viu na sociologia que a gente não pode fugir desse significado social, porque senão a gente vai ser marginalizado. E a gente tem uma necessidade social, a gente é um ser social. Então a gente tem uma necessidade de produzir a realidade dentro de uma coerência social para ter um pertencimento social. E aí vocês podem perceber também que essa necessidade do afeto, a gente depende do outro para preencher essa necessidade do afeto. Daí a nossa natureza social. Então a gente precisa elaborar a nossa realidade dentro de um contexto social, para poder ter esse pertencimento, e daí então é que vai tirar os significados de afeto social. Então, esse mundo em que a gente vive, principalmente nesse contato social, ele interfere muito nas bases de significado. Ele interfere muito nos parâmetros e nos conceitos que a gente vai utilizar para produzir a nossa verdade. Vai definir até onde a gente pode, até onde a gente não pode ir com a verdade. Né? Do tipo, aí são vários critérios sociais, né? Vai depender daqueles elementos que são as estruturas que definem um conjunto social de uma sociedade. Então a gente precisa elaborar a nossa realidade dentro daquele conjunto mínimo, para poder ter esse pertencimento. Vou pegar o outro texto. Aqui entra, então, a questão do desejo, que eu estava falando. A inquietante vivência da fratura impulsiona a pessoa de modo inexorável a sofrer como algo instigante e doloroso a perda da unidade, que na harmonia natural a identificava com o mundo. Então, essa perda da unidade é essa conexão, é essa junção. E aí, na hora que a gente faz o rompimento, é o que o Claudio chama de queda do paraíso. Né? Então, na conexão, a gente está em harmonia com o mundo natural, a gente está em harmonia com Deus, com o Espírito. Então, é como se estivesse no céu. E aí, ao vir para esse plano, o parto já é uma ruptura. E depois vai ter o processo de trauma, da frustração amorosa com os pais. Então, é algo que é doloroso, né? Essa perda da unidade. Então, a gente vai passando por essa dor. E aí, o que vai fazer a gente, pelo menos em termos de representação, não significa que vai fazer de fato, mas é que vai criar uma imagem para nós onde a gente vai acreditar que existe de novo uma unidade. Vai ser, então, o desejo. O desejo é que vai fazer isso que eu estou chamando a ponte da união. Por quê? É a partir do desejo que a gente vai criar uma imagem, como se nessa imagem existisse essa união.
Só que a gente não entende que essa união foi perdida. Ela não vai voltar. O processo de reconexão é outro. E aí a gente passa uma vida inteira, a partir do desejo, tentando produzir uma imagem onde a gente vai acreditar que houve essa junção novamente, que houve essa unidade novamente. Essa ponte é sempre uma sutura simbólica que a pessoa constrói ao representar significativamente, de forma volitiva, afetiva, o objeto que permanece sempre distante e que nunca poderá ser alcançado plenamente. Então, plenamente, a gente nunca vai ter de novo essa unidade. Pelo menos em termos de compreensão da mente. Tá? Para acontecer o resgate dessa plenitude, para ser verdadeiro, para ter de volta essa unidade, é um processo espiritual. E um dos rastros disso é que a descrição do céu da Bíblia é a experiência da unidade, e que Deus é a unidade. Então tem uma coisa aí relacionada com essa unidade aqui. Então é um processo espiritual. Só que a maioria de nós não entende dessa maneira e fica nessa busca de fazer essa sutura simbólica, de estar novamente em unidade. Só que aí, olha só o que ele coloca, é uma sutura simbólica que só representa significativamente. Então a gente não vai alcançar plenamente isso. Então, essa sutura simbólica, então a gente fica fazendo um corativo para tampar aquele buraco. Só que esse corativo, como ele é uma representação, ele não fecha o buraco. A gente só tampa, mas esse tampar é num sentido de para a gente não ver o buraco. Então a gente cria uma imagem na nossa frente para não ver o buraco da perda da unidade que está atrás. Por isso que eu falo que que a imagem que a gente projeta da realidade, que a gente coloca da realidade, ela é uma fantasia, ela é uma ilusão. Ela é uma distração para não enxergar, para não entrar em contato com esse processo doloroso da perda da unidade que está por detrás disso. Por isso que ele vai chamar de uma sutura simbólica. Né? É uma sutura de imagem. Então a gente projeta uma imagem, fixa nessa imagem, tem fé nessa imagem, tem uns que têm apego a essa imagem, e aí a gente fica tão fixado nessa imagem que a gente não vê o que está por detrás dela, que é essa perda da unidade, que é esse buraco que a gente caiu. Então, eu não sei se eu expliquei, mas a gente então tem a sensação de estar no céu, e aí faz o rompimento, cai do céu. Por isso que o Cláudio chama de queda do paraíso, ou queda única. Então, a fratura constitui a pessoa como ser de desejo. É a própria pessoa invadida pela inalienável dimensão antropológica do desejo que constrói o sentido e o conteúdo do desejo. Então, o que ele está falando aqui? Invadida pela inalienável dimensão antropológica do desejo. Está falando, então, que é do ser humano o desejo. A condição humana é uma condição desejante. O que nos move é o desejo. Por isso que quando eu falo um pouquinho das relações de poder, eu falo com vocês, a gente não faz nada que não deseja. A gente só faz aquilo que a gente deseja. Por detrás de todas as nossas ações tem um desejo. A gente pode até não compreender, não entrar em contato e entender qual desejo que é. E aí a gente fala que não tem. Mas não é que não tem. É a gente que não percebe. É a gente que não consegue entrar em contato com o desejo. Aí é um desejo que está atuando dentro do inconsciente. O inconsciente está atuando o tempo inteiro na nossa vida. Só que, dentro de toda a atuação que essas informações que estão dentro dos aparelhos de memória, elas estão lá, atuando. Só que dentro da confusão das informações, a gente só puxa algumas e projeta a imagem. Essa imagem, ela é muito impactada pelo inconsciente. Talvez 2/3 dessa imagem é impactada pelo inconsciente. Só que a percepção que a gente tem dessa imagem, ela é consciente.
Então a gente não vê, aí a gente só se dá conta, a gente só entra em contato com as informações que foram trazidas para o consciente. E aí a gente acha que não existe mais nada, além daquilo que a gente está vendo. Mas, na verdade, as informações que estão registradas nos aparelhos de memória, que estão no inconsciente, elas atuam o tempo inteiro. Tá? Só que a gente não percebe, e aí, como a gente não percebe, a gente fala que não existe. E a gente acha que só existe aquilo que está no consciente. Mas não é assim, não. O que está no inconsciente também atua muito. E aí, o desejo está no inconsciente. E muitas vezes, para a gente não perceber a origem do desejo e a motivação do desejo, a gente traz só aquele aspecto consciente para fora, por uma série de questões. Então, por exemplo, às vezes a gente, enquanto criança, é muito castrado, o nosso desejo é muito castrado, né? Porque a gente é uma criança que quer tudo, não tem parâmetro para querer, e os pais vão falando, isso pode, isso não pode. Então, não é nenhuma maldade dos pais, né? É necessário para a própria sobrevivência da criança. E aí, a gente vai aprendendo, então, a castrar o desejo, e a gente vai aprendendo, então, que não se pode desejar, ou que se pode desejar dentro de um limite. Então, muitas vezes, quando a gente deseja alguma coisa, a gente esconde que está desejando, porque a gente aprendeu, né? Aí é o que eu estou falando, a gente aprendeu, está dentro do nosso acervo de memória. A gente aprendeu que não pode manifestar o desejo. Então, mas a gente é um ser desejante. Aí fica numa contradição, né? Eu sou desejante, mas não posso manifestar. Então, o que eu faço? Eu emboto o desejo, eu escondo o desejo. Eu traduzo o desejo em outra coisa, coloco uma imagem onde não tem desejo, e aí eu não entro em contato com o meu desejo inconsciente. E aí eu falo que não estou desejando nada. E acredito que eu não estou desejando nada. Essa é a fantasia, essa é a ilusão, essa é a imagem que nós temos. Só que nós somos seres desejantes, está aqui. Tudo que a gente faz é conteúdo do desejo. Então a nossa ação ela é toda baseada no desejo. Aí tem que identificar que tipo de desejo, né, e por aí vai. E aí é o desejo que constrói o sentido e o conteúdo do próprio desejo. Como assim? É o desejo que a gente tem dentro de nós, de alguma coisa, que a gente vai transformando em significado, que a gente vai transformando em representação, e aí a gente vai dando nome e fazendo a existência das coisas, e colocando as coisas em imagem na nossa frente. Então, ó, a pessoa se experimenta como um ser de necessidades, mas definir o que necessita não está pré-determinado pela natureza, nem por nenhum outro tipo de heteronomia. A pessoa que é necessariamente um ser de desejo, cria ao mesmo tempo o seu objeto de desejo. Como assim? Vem essa necessidade interna, esse desejo interno, e aí a gente seleciona do lado externo aqueles objetos que possuem significados específicos que representam a satisfação do nosso desejo. E aí a gente então fala que o desejo é aquele objeto externo. Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo do Ego 7. O Ego 7 foi uma criança que teve muito contato com a mãe, que foi feliz na infância. E aí, essa ruptura, essa queda ôntica, significa, então, a perda da mãe para ele. Então, tem um desejo íntimo nele de ter de volta a mãe, porque a mãe significa para ele o preenchimento da satisfação, o preenchimento dessa unidade. Porque ele teve uma experiência na infância que ele foi preenchido nesse contato com a mãe. Só que não é a mãe que preencheu, ele que se sentiu preenchido. Mas aí dentro do processo psíquico dele, ele então coloca a mãe como objeto de satisfação. Ou seja, se eu tiver minha mãe, eu vou estar preenchido, eu vou estar em unidade. Só que quem vai assumir uma coisa dessa, né? E quem vai dar conta também de ficar ao lado da mãe o tempo inteiro? Aí o que o 7 faz, então? Dentro desse primeiro objeto do desejo, ele projeta e arruma outro objeto de desejo. Aí ele arruma, no lado externo, um substituto para a mãe. Mulher.
Então, vai saindo em busca de mulher, vai saindo em busca de mulher, vai saindo em busca de mulher, para ver se em alguma hora encontra a mãe, porque aí vai representar a satisfação e o retorno da unidade. Só que é uma fantasia. Né? Claro que isso não vai acontecer. Claro que a mulher não vai proporcionar isso para ele. Só um processo espiritual que vai proporcionar isso para ele, e esse processo vai ser ele com ele mesmo. Está dentro, não está fora. Está sempre dentro. Né? Mas é aí, então, que a gente vai produzindo o conteúdo do desejo, e é aí que a gente... Isso é um exemplo de como a gente vai produzindo o conteúdo do desejo. Né? Então, esse conteúdo do desejo, o contato e a fusão com a mãe, para representar a fusão original da unidade. E como não é possível, então, produz um objeto do desejo. E aí vai atrás de mulher para ver se entra em fusão, para ver se tem essa representação da mãe, para ver se... Acho que isso é um exemplo, pelo menos para mim, né? Não sei se ficou claro para vocês, mas para mim, que sou um 7, fica mais fácil de entender. Fica muito claro. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que funciona isso. E aí eu estou citando um exemplo, mas a gente faz isso o tempo inteiro, né? Com várias coisas, cada um dentro do seu contexto, mas a gente está fazendo isso o tempo inteiro, tá? Nossa vida inteira baseada nisso. Aí tem um outro detalhe, a própria racionalidade está impregnada de modo irreversível pela dimensão desejante. Consequentemente, a existência e o funcionamento da racionalidade são mediatizados pelo poder do imaginário, tanto pessoal quanto social. Então, por que a racionalidade está impregnada de modo irreversível pela dimensão desejante? Porque a razão, o logos, é aquilo que dá as explicações. Então, o centro racional é aquilo que explica, que dá as explicações sobre o que está acontecendo. Então, eu vou elaborando explicações que vão estar coerentes com esse alinhamento que eu escolhi, com esse alinhamento que eu escolhi inconscientemente para a realização do meu desejo. E depois que eu escolhi todo esse caminho de realização do desejo, isso tudo é um processo psíquico, que ainda não tomou forma, que ainda está na minha mente. Como que ele toma forma? Como que ele vai para a existência? É preciso ser dado uma explicação. Quando é dada uma explicação, aí essa explicação é que projeta a imagem na nossa frente. Então é a racionalidade que vai projetar a imagem. É a racionalidade que vai produzir a imagem. Então eu preciso ir ajustando toda a minha forma de pensar para ela ser coerente com essa satisfação do desejo que está dentro de mim. Então a gente vai criando formas de pensar específicas para tornar aquela verdade na nossa frente coerente, para ser uma verdade que vai satisfazer as necessidades que eu estou tendo. E aí vocês percebem, então, que eu ajusto a forma de pensar aquilo que eu preciso. Então, a minha realidade, então, é um erro de cálculo. Eu não acesso a realidade em si. Eu vou modificando a minha forma de pensar, eu vou selecionando as maneiras de pensar para colocar essa imagem que a gente tem na frente, de pé. E estruturar essa imagem que está na nossa frente. Então, o racional, o logos, ele tem um impacto muito importante em cima dessa produção do imaginário. Sim, Ícaro. Boa noite, professor. Boa noite. Mas, professor, no caso, esse exemplo que você deu, por exemplo, do seu ego a respeito das mulheres, você, no caso, você teria que coibir essa ação, no caso, tipo assim, então eu não vou me encontrar com mulheres porque eu sei que isso está acontecendo, ou é desse jeito que você falou assim, você tem que meio que estruturar o seu cérebro para entender que não é isso que você tem que fazer, tipo assim, nessa situação, você vai atrás desse desejo que você tem ou você meio que, tipo, não, eu vou me proibir de fazer isso aqui porque... Não sei se deu para você entender a pergunta. Não é nenhum nem outro, não é no âmbito da proibição. A proibição é uma castração. É no âmbito da tomada de consciência. Todo o processo nosso funciona pela tomada de consciência. E tomada de consciência não é só racional, não. Tá? É a tomada de consciência através dos 3 centros de inteligência. Pode ser racional, pode ser emocional, pode ser instinto. Melhor ainda se conseguir fazer nos 3. Tá? Mas o que é o ponto? É eu tomar consciência.
primeiro, eu tomei consciência que eu tenho esse desejo. Não é castrar o meu desejo, falar que não pode, falar que eu tenho que desejar outra coisa. Não é isso. Muito pelo contrário. O que me leva à tomada de consciência é o próprio desejo. Só que aí eu falo assim, opa, eu estou com desejo disso. Eu não preciso sair realizando o meu desejo e pronto. Eu posso só simplesmente entrar em contato com o meu desejo, entender qual que é o meu desejo. Meu desejo é esse. Ok. Então, tomei consciência do meu desejo. Aí, eu vou entrar, então, na tomada de consciência daquilo que o meu desejo quer me dar. Então, o que eu estou querendo com esse desejo? Ah, eu estou querendo fusão. Mas para que fusão? Aí, muitas vezes, você se coloca na experiência, e eu fiz isso, me coloquei na experiência para ver se eu conseguia a fusão, não consegui. E nunca consegui, porque não existe, não está no outro. Não é o outro quem vai me dar. E eu percebi, então, que não era o outro que ia me dar. Tomei consciência. E aí, então, o que está por detrás dessa fusão? O que eu quero? Ah, eu quero, então, preencher esse vazio. E aí o desejo, então, ele me leva na percepção do vazio. Só que para isso a gente tem que ir sendo muito sincero com a gente mesmo para ver o que está por detrás. O que é a motivação do que está acontecendo. Entendeu? Então não é no âmbito de eu não posso, é proibido, não. É no âmbito da tomada de consciência. É tomar consciência do que está acontecendo. É tomar consciência do que eu estou buscando com aquele desejo, com aquela ação, com aquilo que eu quero. Beleza? Bom, continuando aqui. Nossa sede de plenitude está sempre insatisfeita. Somos sempre impulsionados pelo desejo e coagidos pela insatisfação. Essa satisfação, né, essa pseudo-satisfação que a gente projeta, igual esse caso que eu estou contando, a gente nunca vai ficar satisfeito de verdade. Um exemplo fácil de ver são as drogas. A droga tem uma promessa de satisfação. Aí a gente vai e usa. Só que depois que acabou o efeito, foi uma miragem. A droga criou uma miragem. Depois que acabou o efeito, a miragem desaparece. Aí a gente vê que não está satisfeito. E aí tem um detalhe. Dá uma ressaca moral. A gente sabe que fez um negócio que não adiantou e que não foi bom para a gente. Aí o buraco aumenta. Aí o que a gente faz? Vai tomar outra dose, pensando que agora é que vai resolver. Só que não acontece. E aí vai aumentando a dose, vai aumentando a dose, vai aumentando a dose. E isso acontece muito com sexo também. São essas tentativas de se satisfazer, de preencher essa unidade, de se preencher de fato. Só que a gente tem que entender que vai ser uma eterna insatisfação, que para poder criar uma satisfação real, caminho espiritual, não tem outro. A matéria é uma ilusão de satisfação. É essa imagem que a gente projeta de satisfação. E o caminho para a gente realmente chegar a um lugar saudável, muito espiritual. Aí a gente vai encontrar uma verdade que preenche. Aí, que é a questão da unidade que está lá na Bíblia. E aí, igual o exemplo que eu citei das drogas, né, e dessa insatisfação perene que a gente tem, né? Nenhuma fronteira parece com uma última, nenhum limite é o definitivo. Já citei para vocês a história do carro. Ah, se eu tiver um carro assim assado, eu vou ser feliz. Aí comprava o carro. Aí dava uns meses, não, tá faltando isso, isso e isso, eu preciso de outro carro. E nunca ficava satisfeito. Por quê? A gente vai tentando criar essa satisfação com coisas externas. E a satisfação não é externa. A satisfação é interna. Não está nas coisas da matéria, não está do lado de fora. Está do lado de dentro. Por isso que é um caminho espiritual. Então, é uma satisfação que se cria dentro, independente do que está fora. A paz não é ausência de problema. A paz é um ponto onde os problemas não te colocam em desespero, onde você continua bem apesar do que está acontecendo. Muitas vezes os acontecimentos externos eles são boas justificativas para a gente
colocar essa angústia e essa dor para fora. E aí a gente fala que que é a culpa do que está fora. Mas não é. A culpa é do que está dentro. É do nosso processo de ser humano. Essa angústia é do nosso processo de ser humano. Por algum motivo, que eu não sei qual, a gente está aqui para isso. E aí, olha, cada meta adquirida situa-nos frente ao novo limite. Cada desejo realizado nos encrava na dura realidade da insatisfação. Nada consegue preencher nossa sede de desejo. Temos a potencialidade de direcionar nossos desejos, mas não podemos renunciar à nossa condição de seres desejantes. Está na natureza humana. A gente pode criar tudo quanto é objeto externo de satisfação de desejo. Eles não vão satisfazer. A gente pode conquistar todos eles, que não vai satisfazer. O processo de uma satisfação real é espiritual. Vamos lá, vou pegar outro texto. Aí entra aquela parte que eu estava falando com vocês. O desenrolar da nossa reflexão levou-nos a perceber que o mitos e o logos estão correferenciados e que ambos são urdidos pelo imaginário numa tensão que os confronta e os faz necessários. Por quê? A gente, então, tem a parte do cérebro, da mente, que é a parte racional, que é a parte das explicações. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe e armazena, tanto no centro emocional quanto no centro instintivo, a gente precisa dar uma explicação. O ser humano é um ser cuja condição passa pela explicação. E essa explicação das coisas está no âmbito do logos, que é a razão, a forma de pensar. Então, a razão é onde dá o entendimento do mundo. Se a gente está falando, então, que é uma representação significativa, então significa que na hora que a gente vai juntando os significados das coisas, a gente junta eles tudo e forma uma explicação a partir daquele significado. Aí forma um conceito do que é o mundo, um conceito das pessoas, um conceito da verdade. Tudo se transforma numa espécie de conceito, uma explicação da mente. Então, a verdade, no final, por isso que o mitos e o logos, o mitos é a parte do significado. Então, por isso que tem uma forte correferência, uma forte imbricação entre o significado e o logos. Os dois trabalham juntos. A gente vai captando os significados e coloca eles num sentido lógico. E aí dá uma explicação lógica. Essa explicação lógica é a nossa verdade. Então, ela tem como origem os significados, que os significados, né, vai ter vários conceitos dentro dos significados. Então, a gente pega aquele conjunto de conceitos e coloca eles dentro de uma lógica que a gente entende, dentro de uma referência lógica, dentro de um entendimento lógico. Essa lógica pode ser de causa e efeito, e aí, nesse último texto, o Ruiz vai discutir essa questão de causa e efeito, trazendo a questão da ciência, ou pode ser uma lógica estritamente simbólica, que aí é uma lógica nossa, que é a gente que vai dar. O que é importante isso aqui? É que a nossa realidade, ela tem um padrão lógico de funcionamento. Ela tem uma base específica. Se a gente descobrir como que é essa base, a gente consegue fazer um processo terapêutico fantástico. E aí a gente consegue aproximar muito da satisfação real dos desejos, de um processo mais espiritual. E aí isso tem um grande potencial, porque isso significa, então, que nós somos todos padronizados. A gente segue lógicas específicas de produção da realidade. A nossa realidade, ela obedece a uma lógica específica que a gente tem na cabeça. E aí a gente vai catando significado para ir produzindo essa imagem dentro dessa lógica que a gente tem na cabeça.
Então a gente vai selecionando objetos, desejos, satisfações e os mais diversos elementos da nossa psique para colocar dentro dessa estrutura de entendimento lógica e criar essa imagem. Então ela tem um padrão, a nossa realidade ela é muito padronizada. Ela tem uma referência específica e essa referência ela é relativamente limitada. Ela não varia muito, não. E como essa referência ela tá limitada a esse aspecto social, daí vem os egos. Aí vocês vão ver como que a gente, os traços de personalidade, como que a gente age da mesma maneira que o outro, porque a gente está dentro de uma lógica social, de funcionamento e de produção dessa imagem. Então a gente acaba produzindo essa imagem parecidos uns com os outros dentro de regras específicas que, como elas estão socialmente disponíveis, a gente acaba projetando realidades bem semelhantes. Claro que não vai ser totalmente semelhante, porque cada sujeito é um sujeito, mas em termos de elaboração neurótica, elas são parecidas. Então, pelo menos, vamos colocar assim, como se fossem as regras, né? Porque falar que a gente produz uma realidade lógica significa, então, que a gente obedece a certas regras de produção, a certas regras de definição da imagem. É como se fosse Por isso que o ser humano inventou o aparato jurídico. Né? É como se a gente, então, obedecesse a um aparato jurídico que a gente mesmo criou e que a nossa imagem de mundo tem que obedecer a umas leis que a gente produziu. Claro que não é essas leis do Código Penal, mas umas leis que a gente mesmo produziu. E aí, como tem uma grande referência, um grande impacto social dessas leis, é como se essas leis estivessem socialmente distribuídas para todo mundo. A gente utilizou essas referências e foi produzindo a nossa neurose com base nela. Aí é possível 9 traços de personalidade. Aí, olha só, o ser humano, ao conferir um sentido às coisas, realiza uma juntura simbólica com o mundo. Ele tenta, desse modo, uma superação da fissura interior que, ao constituir-se num ser autoconsciente, o fraturou como pessoa e o distanciou do mundo. Então, esse sentido explicativo, dentro obedecendo essas leis, utilizando os significados para ir compondo esse sentido, no final das contas, tem como objetivo essa juntura simbólica com o mundo, essa recuperação da fissura. Né, igual eu já vim falando. O simbólico tem a capacidade de entrelaçar signos diversos num significado comum. Vai pegando os vários objetos para ir justificando o significado, para ir colocando o significado de pé. E aí faz a construção de um universo indefinido de sentidos possíveis. Então, olha, o simbólico transita entre os espaços da consciência e do inconsciente, né? Então, ele toma conta do inconsciente, ele está dentro do inconsciente, e aí, uma vez lá dentro naquelas informações, a gente vai apropriando os significados e colocando eles na consciência para estruturar essa imagem de pé. O simbólico não se limita às definições conceituais do logos, nem imita uma correlação de significados previamente definidos pelo inconsciente. É um jogo que vai acontecendo. Então a gente vai pegando os significados, a gente vai pegando os elementos que a gente precisa do inconsciente, e aí depois disso vai colocando eles dentro das leis da verdade, de estruturação da verdade. Para além da definição exaustiva, né, da definição final, mais pura, devemos aproximar-nos do simbólico desde a pluralidade de perspectivas, que sempre oferecerão compreensões parciais e nunca absolutas. Então, o que a gente tem da realidade é uma compreensão parcial. É só um fragmento de realidade. Por isso que a gente pode falar que é uma fantasia e uma ilusão. O simbólico é aquilo por meio do qual conhecemos.
Então, quando está falando que por meio do qual conhecemos, a realidade é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente sabe. Por isso que vem das informações. E por isso, e quando eu falo que vem das informações, é aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, eu estou falando de um aspecto explicativo, de conhecimento. Um aspecto lógico, um aspecto racional. Então a realidade é aquilo que a gente racionaliza, é aquilo que a gente conhece racionalmente. Fraturada e confrontada com o mundo próximo e distante, a função simbólica da pessoa emana da sua fratura, né? Fraturada e confrontada com o mundo próximo e distante, sua relação não é mais a da harmonia natural do instinto, mas a da criação significativa. Então a gente vai eclipsando o instinto e vai dando essa explicação significativa das coisas. E aí eu vejo essa diferença muito grande nos índios. Quando eu conto o caso para vocês, né, que eles são conhecidos como o Kaxinawá, né, o povo morcego, que anda à noite na floresta. E eu pergunto para eles, como é que vocês andam à noite na floresta? Aí eles falam assim, a natureza fala com nós onde é que nós pisamos. Esse é um aspecto profundo do instinto. Eles têm a capacidade significativa deles, lógica, é muito reduzida. Não obedece o mesmo funcionamento da sociedade branca, porque eles não têm uma socialização da sociedade branca. Então, tem um funcionamento diferente do aspecto explicativo da razão. O nosso aspecto explicativo da razão, por exemplo, nos obriga a produzir essa imagem de uma maneira sequencial, com presente, passado e futuro, por exemplo. Esse é um dos critérios da verdade que a gente tem que produzir. E eles perdem a referência de passado e futuro porque eles não têm essa socialização que obriga eles a produzir uma realidade dentro de uma linearidade causal, de causa e efeito. Então, e a nossa função lógica nos coloca o tempo inteiro para entender a realidade em termos de causa e efeito. Então, eles não conseguem pensar em termos de causa e efeito. Eu já contei um caso para vocês, mas vou contar de novo. A gente estava subindo o rio, no segundo dia em Paldeia, e aí estava vindo uma chuva, a gente parou para poder esperar a chuva passar e tal. Quando a gente estava voltando para o barco, quando eu estava vindo a chuva vindo de longe, eu já empacotei as coisas. Por quê? Causa e efeito. A chuva vai chegar, vai molhar as coisas, vai estragar, tudo causa e efeito, tá vendo? Tudo consequência. Uma coisa vai ter a outra como consequência. Aí eu vou molhar, então já tinha colocado a capa de chuva. Então, meu pensamento todo causa e efeito. E o índios estava indo assim, tranquilo, sem pensar que a chuva ia molhar alguma coisa, que ia estragar alguma coisa, e por aí vai. Então, eles não têm esse pensamento de causa e efeito. Quando a gente voltou para o barco, eu chequei o tanque de combustível e falei assim, vamos abastecer de uma vez, porque aí causa e efeito de novo, que leva a gente para otimização de recursos, né? O que eu pensei? Então, olha só, tudo causa e efeito. Combustível vai acabar. O que isso vai causar? Qual que é a consequência? A consequência é que o barco vai morrer, a gente vai descer o rio até encostar no barranco. Aí, geralmente, a gente encosta num barranco que é muito íngreme, é difícil de abastecer, dá uma trabalheira danada abastecer. Às vezes a gente cai dentro do rio. Enfim, é difícil de abastecer. Como a gente está numa praia plana, o que a gente faz? Então, vamos abastecer de uma vez, porque vai evitar problema. Então, um raciocínio todo de causa e efeito. Tudo de consequência. Isso vai causar isso, que vai causar isso, que vai causar isso. A nossa forma, a sociedade capitalista é ensinada a pensar dessa maneira. Depois que ele me escutou, ele virou e falou assim, mas por quê? Não acabou. A lógica de pensamento dele é outra. É uma lógica de acabou o recurso, a gente vai arrumar outra coisa. Aí a gente vai atrás da solução. Grosso modo. E aí
caberia aí uma aula de discussão só sobre isso, mas para não sair muito do tema, só para vocês entenderem a referência de pensamento e como que a gente tem um pensamento de causa e efeito. Esse é o nosso pensamento lógico. Se esse é o nosso pensamento lógico e a nossa realidade tem uma base do logos, significa então que a nossa realidade, a gente enxerga ela toda como sendo causa e efeito. Só que essa realidade que está na nossa frente, ela é uma ilusão, ela é uma fantasia. Então, significa que as coisas que estão na nossa frente, elas não obedecem relações de causa e efeito. A gente é que produz a realidade assim e que quer fazer as coisas obedecerem a essa relação de causa e efeito. Mas isso não é necessariamente real. Os elementos não têm um sentido natural. Eles são permeados pelo imaginário, né? A gente não acessa o sentido natural. Ou seja, eles são ressignificados na sua função ou sentido e constituídos simbolicamente como coisas culturais e como objetos sociais. Já falei muito isso, né? O imaginário necessita do simbolismo e da lógica não só para expressar-se, o qual resulta óbvio, mas para poder existir. Então, o imaginário é essa relação entre o simbólico e a lógica, entre os significados e a maneira lógica que esses significados vão ser dispostos para estruturar essa imagem real, essa imagem realidade na nossa frente. O imaginário só existe expressado em forma simbólica e estruturado de modo lógico. Né? Então a gente precisa fazer uma estruturação lógica dos significados. A potencialidade criadora mais exuberante só se realiza por meio de imagens significativas do mundo. Isto é, de formas simbólicas, dadas para as experiências vividas e para os objetos analisados. E essas experiências elas vão ser sempre acessadas através de uma lógica específica, que no nosso caso está muito associada à causa e efeito. O simbolismo apresenta a coisa naquilo que ela não é, configura intencionalmente numa metamorfose inovadora para além do que já aparece. Então, o simbolismo é essa configuração intencional. A realidade é essa configuração intencional que a gente faz para poder realizar e satisfazer os desejos. O imaginário entrelaça natureza e criação na produção simbólica, mantém algo da natureza do objeto e introduz um olhar inédito sobre ele. Ou seja, a gente pega uma parte da natureza do objeto e dissocia do objeto e transforma aquilo em algo coerente para o que a gente precisa satisfazer. Vamos lá pegar o último texto, para a gente encerrar. Bom, aí, no sem fundo humano, a contradição se dilui e o simbolismo, ao manifestar-se, entrega os contrários numa correlação conflitante. Que é esse jogo que eu estou falando essa imagem final que a gente projeta, ela precisa ter uma certa coerência lógica. Essa coerência lógica não significa uma coerência com os fatos e os acontecimentos. É uma coerência de significados, é uma coerência de entendimento. E aí, como que a gente dá essa coerência para a realidade? É a hora que a gente vai selecionando as informações que são coerentes, trazendo elas para o consciente, e deixando as informações que são contraditórias àquela imagem que a gente produziu, as informações que vão contra aquela imagem, que fala que aquela imagem não existe, né, que dão um significado diferente para aquela imagem, a gente vai e esconde elas no inconsciente
para não entrar em contradição da realidade. Tá? Então, a gente usa o simbólico para isso. A gente vai pegando as informações, então, aquelas que reafirmam a verdade, que justificam a verdade, a gente pega elas e traz para o consciente. As que a justificativa vão contra a verdade que a gente produziu, a gente esquece e esconde. Para o simbolismo, a existência de cada um é possível à medida que se co-implica no outro. Eles coexistem de modo implicado. Simbolicamente, não é possível pensar só na existência de um dos elementos, pois no momento em que eles se constituem, seu contrário emerge co-implicado nele. Quando ele está falando co-implicado, ele não está falando que a gente acessa necessariamente consciente, não. Tá? Ele está falando de um lado das polaridades, tá? Que a gente tem na vida, que a vida é composta de polaridades. Muitas vezes isso nos leva a pensar em termos de código binário. Mas são associações significativas. Né? Então, quando a gente fala homem, por exemplo, a gente, para entender o que é um homem, tem a correferência do que é mulher. Está junto. Então, é como se a gente entendesse um homem em uma contraposição do que é mulher. Ou com referência do que é mulher. A mesma coisa o sim, o não, e por aí vai. Tá? Então, o significado, ele nunca é produzido sozinho. Ele tem co-implicações, ele tem co-referências. Ao interpretarmos o mundo, co-implicamos na interpretação, constituindo-nos sujeitos interpretantes e objetos da interpretação. Então, a nossa interpretação ela vai fazendo uma série de co-implicações, de co-referências, de conexões de significados. Então, nunca é um significado sozinho. Ele vai fazendo alusão e referência a outros significados. Nossa relação com o mundo é mediada sempre pela significação que damos a ele. Na ação interpretativa, não só nos apropriamos do mundo como sendo o nosso mundo, mas também nos produzimos, né, criamos uma identidade dentro desse mundo. A gente acha que é o mundo que a gente acha que é e o que a gente acha que é nesse mundo que a gente acha que é. O simbolismo é o modo de nos relacionar com o mundo e a forma com que estruturamos nossa subjetividade. Ao interpretarmos a realidade, o simbólico nos interpenetra e nos implica no seu próprio modo de ser. Então, a gente se cria enquanto sujeito quando a gente significa o mundo. Ser sujeito, então, significa dar significado às coisas. Dar significado lógico às coisas. Né? Se apropriar do significado, colocar numa lógica e projetar uma imagem. Isso é ser sujeito. Aí aqui está falando um pouco do logos, né? Enquanto a dinâmica da racionalidade se realiza prioritariamente por meio do logos, o simbólico se desenvolve principalmente por meio da imagem. A imagem é produção significativa. Né? O que aparece na imagem são fragmentos significativos. Né? E o logos é configuração explicativa. Então, o simbólico põe a imagem e o logos dá o entendimento da imagem. O logos explica a imagem. A imagem ela tem uma pluralidade de sentidos, né? E o logos dá o sentido específico que a gente retira daquela imagem. Ambas as dimensões, razão, símbolo, logos e imagem, existem co-implicadas e estão conferidas na sua existência e na sua dinâmica. Implicar a imaginação no logos e explicar a imaginação mediante a razão. Né? Então, vai colocar as imagens dentro de uma lógica e, ao mesmo tempo, tirar daquelas imagens o sentido da explicação. Tirar o sentido específico. Dentro das várias possibilidades, a gente vai dar o sentido específico. Então, o símbolo sem o logos se transforma num conjunto de imagens sem sentido. E o logos sem o símbolo, né, sem a imagem,
é uma estrutura conceitual vazia, que a gente não entende o conceito. Então, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente começa a colocar imagem, né, para ir aprendendo. E quando a gente não consegue colocar imagem, a gente não absorve o conceito, porque vira um conceito vazio e a gente não entende. Aí entra a questão da causalidade. A causalidade está, consequentemente, submetida ao processo permanente da desconstrução-criação. Para o simbólico, basta que exista uma semelhança entre as coisas ou uma mera coincidência para ele poder estabelecer relações causais. Aí aqui ele vai daqui para frente, ele vai discutir essa perspectiva que eu falei, que a nossa estrutura simbólica, ela tem uma coerência, ela tem uma estrutura lógica, só que não é lógica de causa e efeito. A lógica de causa e efeito já é as explicações que o logos dá para o que está acontecendo. Mas a nossa estrutura mental simbólica, ela é por associação de coerência. Né? Quando ele está falando aqui, uma semelhança entre as coisas ou mera coincidência. Então, é pelas coerências, pela coerência do significado. Depois que a gente coloca essas coerências de significado em imagem, aí a gente explica através de lógica de causa e efeito. Bom, nossa hora está passando, né? De um modo geral, não sei se deu para vocês entenderem, mas a maneira como a gente estrutura a nossa verdade, né, a nossa realidade, o mundo, é por esse processo simbólico de uma explicação racional, lógica, dentro dessas especificidades, né? E aí o ser humano, de alguma maneira, escolheu categorizar dentro de uma lógica de causa e efeito, e essa lógica de causa e efeito é muito utilizada como parâmetro para a gente colocar a realidade dentro de um sentido. Perguntas? Bom, tem uma pergunta do Igor aqui. Deixa eu ver. Você diria, então, que a realidade da sociedade é um conjunto de fantasia e que a fantasia de alguma pessoa cria uma parte da realidade social? Boa pergunta. Sim, na verdade, a nossa realidade é uma fantasia, né? E aí, lembra da formação da institucionalização. Começa lá na tipificação recíproca. Né? A tipificação recíproca é produzida pelos próprios homens. Então, são fragmentos de realidade de um homem que vai sendo compartilhado, e aí esse compartilhamento vai se transformar numa legitimação, ou seja, vai se transformar numa realidade social. Né? Então, a realidade social, né, a realidade de uma sociedade, ela é produzida pela realidade pessoal, pelas fantasias pessoais, só que são fantasias pessoais que vão sendo compartilhadas coletivamente. Então, subjetivamente, vários vivem aquela mesma fantasia. Então, a realidade social é um conjunto de fantasias de pessoas. Só que, quando é transmitido para uma pessoa, a pessoa vai assumindo aquela realidade fantasia para ela, como sendo dela, e, ao mesmo tempo, o conjunto de fantasias que ele tem vai impactando também a fantasia social. Então, o jogo de fantasia social impacta a nossa fantasia pessoal, a nossa fantasia pessoal vai impactando a fantasia social. Por aí vai. A gente viu isso na sociologia. Né? Alguém levantou a mão aí? Não? Entendeu, Igor? Deu para... Foi? Igor? Vai não? Beleza, pessoal. Alguma questão, alguma pergunta? Professor, desculpa, eu não ouvi tudo, eu estava no trabalho aqui, eu parei na parte da tipificação. Eu não ouvi tudo, não, estou no trabalho ainda. Tem como o senhor falar de novo sobre a minha pergunta? Eu vou fazer o seguinte, cara, como já estourou a hora, depois você dá uma assistidinha no vídeo. Não, tá tranquilo então, tá beleza. Porque também é um tema da sociologia, então eu não quero aprofundar muito nisso, não, tá? Porque o tema da sociologia é esse. Vai, Tá? tudo bem.
Bom, quem precisar ir, né, que você tem aula daqui a pouco, pode ir. Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo rapidinho, que eu também tenho aula e preciso ir. Ô, professor, não é bem uma dúvida, não, só te fazer um pedido, porque eu não fiz a disciplina de sociologia. Aí eu tô meio perdido com as minhas resenhas, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. Como é que funciona? Você Não, corrige tudo no final? eu vou deixar também para conversar isso depois, tá? Deixa o assunto dentro do tema da aula, beleza? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o tema da aula? Não, até o momento era só aquela mesmo. Professor, eu tenho. Sim. Teve uma hora nos vídeos que você deixou de sugestão pra gente, que você falou que o aparelho digestivo também participa do processo de significação, porque ele também tem aparelho de memória, se eu não me engano. Não sei se eu entendi errado. Aí, eu fiquei em dúvida, porque eu associei as emoções, por exemplo, quando a gente fica, não é bem a emoção, mas, por exemplo, quando a gente fica ansioso. Aí, por isso que reflete, por exemplo, no nosso estômago, que muitas vezes a gente fica com borboleta, sensação de borboletas no estômago, por exemplo. Quando tá apaixonado e afins, aí era disso que você estava falando ou eu entendi errado? É disso. O aparelho, o estômago, tem mais célula de memória que o cérebro. Sim, você falou isso lá. Pois é. E aí o que acontece? São marcações de memória, são informações. Quando acontece um evento na nossa frente, que aí as emoções acontecem e que vai dando essas informações para o corpo, esse conjunto de informações ele vai agindo em lapsos de microlésimos de segundo para dar essa significação final. E aí a gente não entende o que está acontecendo, é tudo processado muito rápido, né? A gente não tem consciência do processamento, de como que ele acontece, né? E aí a gente acaba emitindo uma resposta, mas tipo assim, eu tenho feito um trabalho de, eu sou um ego racional que eu tenho muita dificuldade de sentir. E eu estou passando por um processo, estou fazendo um trabalho para desenvolvimento do meu emocional, para poder sentir. E uma das coisas que me incomoda muito é que as emoções, eu sinto elas muito físico, que é isso que você está falando do estômago. Né? Aí, quando eu sinto a emoção, me dá um incômodo físico muito grande. Então, uma das respostas que eu percebi que o meu corpo tinha, por exemplo, diante das situações, é que se aquela situação me provocasse uma sensação física, eu não percebia antes de fazer esse trabalho. Tá? Mas eu percebo hoje como que o meu corpo, na hora que acontece a sensação física, o meu corpo trava. E aí eu entro numa espécie de proteção. Então, eu percebo que, por menos que eu acessasse essa sensação física, ela acontece. Né? Eu só não tinha percepção, mas ela acontece. E essa sensação física é uma informação importante para o meu cérebro, para ele identificar o que está acontecendo, para colocar em imagem, para dar uma resposta e entender o que está acontecendo, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, tem uma... Vamos supor que há um tempo atrás, quando eu não tinha percepção disso, vocês lembram que eu falei com vocês que às vezes eu escolhia pessoas erradas para poder não dar certo o relacionamento, né? Sim. Por detrás disso tudo era um medo de passar pelo processo, pela fratura de novo. Então, o que meu corpo fazia? Eu não lembro disso. Vou projetar uma história só para vocês entenderem, mas eu não estou falando que foi assim porque eu não lembro, tá? Na época eu não tinha consciência. Mas então provavelmente que poderia acontecer na época. Eu vi uma pessoa que poderia valer a pena, que poderia ser uma boa companheira, meu corpo dava essa reação emocional, dava o estranhamento, meu cérebro pegava esse estranhamento e falava assim, vai sofrer.
Aí é como se acendia uma luz vermelha, né? Pem, pem, pem. Imediatamente projetava uma imagem de que aquela pessoa não valia a pena, que não era nem para chegar perto. Aí eu me afastava como mecanismo de proteção. Mas eu não via nada disso acontecer. Eu só batia o olho e falava, não sei não. Entendeu? Sim, professor, entendi. Ter uma noção. Assim. Responde a pergunta? Sim, obrigada. Beleza. Algo mais? Não? Beleza. Então tá bom, queridos. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Boa noite. Boa noite.